lugar no mundo onde eu sou feliz parece casa. As ideias e expectativas para o grupo em 2022 passavam muito por continuar os projetos que a gente tinha começado nos anos anteriores, e aí finalmente num ano pós-pandêmico, então a gente já tinha toda a segurança de ter os encontros presenciais, então a gente queria expandir tudo aquilo que a gente tinha começado. Tardes de oração, a banda, o retiro, a gente finalmente queria fazer o nosso retiro, nosso primeiro retiro do grupo de jovens. Enfim, todos aqueles projetos que a gente começou nos anos anteriores, a gente queria continuar, expandir, a gente continuava com o desejo de atrair novos jovens para a igreja e para o grupo, e lá no fundo a gente nutria ainda um desejo de JMJ. A gente não sabia direito como, mas ainda existia a expectativa da gente ir para a jornada. Bom, em 2022, a gente tinha acabado de sair de um período de pandemia, pós-pandemia, então era hora de também se reinventar um pouco, né? Pensar um pouco na frequência do grupo, a gente fazia a cada 15 dias, talvez começar a aumentar um pouco a frequência dos encontros. Foi quando a gente começou a fazer o Visitactus, então foram algumas das mudanças que a gente teve para 2022. A gente também teve o acréscimo do Vitor, que tinha acabado de chegar na comunidade como seminarista, ia fazer estágio aqui. Ele agregou muito para o grupo nesse ano, trazendo tardes de oração, trazendo formas diferentes da gente ver a oração dentro do grupo. Então foi um ano que começou já com muita vontade de mudar, de acrescentar coisa e de crescer cada vez mais depois desse momento aí que a gente enfrentou. O encontro na paróquia de São José foi num dia de São José. A gente conseguiu conhecer a paróquia, participar de uma missa, estava tendo também uma quermesse. Foi um dia bem legal, que o grupo conseguiu se envolver bastante, aprender bastante sobre a paróquia. E foi muito bem recebido também. A gente participou da quermesse, ficou lá bastante tempo durante a tarde. E foi um dia bem legal para o grupo como um todo. O encontro na paróquia São José foi bem legal, porque a gente nunca tinha passado por essa experiência de sair junto para um lugar religioso. A gente só fazia as atividades que envolviam, né, a igreja e tudo mais. E ter visitado uma outra igreja, assim, em grupo, ter sentado todo mundo junto, toda a experiência foi muito legal, porque eu acho que construiu bastante, foi um passo bem importante pra gente como grupo. Eu já fui diversas vezes na Catedral da Sé, mas realmente essa foi a vez que eu fui ali para conhecer a história, fazer uma visita guiada. Então foi uma experiência muito legal para mim e foi quando eu estava começando a frequentar o grupo, então fazer um visitactus junto com o grupo foi muito importante para mim. Foi a minha primeira vez na catedral, então foi algo impressionante. Descemos a cripta, que foi algo também que me marcou ali. E depois pudemos, além da catedral, fomos até uma outra igreja próxima ali na Liberdade. As tardes de oração com o Vitor, elas vieram em um momento em que o grupo estava um pouco dividido, em que poucas pessoas estavam vindo nos encontros, e foram encontros muito gostosos, em que o Vitor trouxe para a gente algumas estratégias de meditação, de oração. Teve uma tarde que a gente foi lá no Parque Piqueria, a gente aprendeu um pouco sobre a Lectio Divina. Foram encontros muito bons para que nós crescêssemos na nossa fé e entendêssemos que a oração é uma coisa que a gente precisa investir, que a gente precisa valorizar enquanto católicos. O projeto da JMJ estava respirando por aparelhos. Então a gente queria ir, mas ao mesmo tempo a gente sabia que os recursos eram poucos. A gente começou o ano meio que sem saber o que fazer, ainda com a vontade de ir, mas também querendo conversar com o padre para expor toda a situação de que a gente tinha pouco recurso arrecadado, muitos jovens para ir e provavelmente a gente não iria. A gente já sabia da mudança de data, então a JMJ era para ela ter acontecido em 2022. Então, por conta da pandemia, o Papa Francisco deixou para 2023, mas a gente iniciou o ano de 2022 já com algumas incertezas, assim, de não saber se ia dar certo, porque a gente já tinha pouco dinheiro arrecadado, a gente sabia que não teríamos tantas oportunidades para fazer mais arrecadação, e o grupo ele crescia cada vez mais. A decisão de não seguir com o projeto da JMJ foi muito difícil. Então, o grupo, os jovens do grupo ainda alimentavam aquele desejo, era algo muito desejado desde o início do grupo. Só que eu e a Malu, a gente sabia já que com
com o que a gente tinha arrecadado, depois de 2 anos de pandemia, com dificuldade de trabalhar para arrecadar dinheiro mesmo, de arrecadar recursos para ir, a gente sabia que com o que a gente tinha, a gente não conseguiria ir. A gente tinha o suficiente ali para levar 2 jovens. E aí um grupo que a gente está falando de quase 30 pessoas atuantes, participantes, vindo todo sábado. Como que a gente ia escolher, mesmo que a gente trabalhasse mais um ano que seja, a gente levaria 5 pessoas, 6 pessoas, e aí não fazia sentido para o momento que a gente estava vivendo. Então foi uma decisão muito difícil, porque a gente sabe que os jovens que participavam tinham esse desejo, pô, é conhecer o Papa, uma viagem para fora, para Portugal, ver católicos do mundo inteiro jovens, se juntar com eles. Então era algo muito legal, mas estava muito distante. Então foi muito duro tomar essa decisão de não seguir, ter esse discernimento de que não seguir seria melhor para o grupo. A decisão da JMJ em 2022, na época, né, que começou o trabalho, começou as atividades, elas foram alimentadas por um apoio muito grande, né, da comunidade como um todo. E, de fato, quando da decisão, quando da comunicação de não participar dela por questão de recursos financeiros, foi um... Eu falo por mim, mas também tendo assim o parecer da comunidade, um choque, né? Era uma expectativa grande, era um trabalho grande que estava sendo construído e de repente como que um sonho se apaga, né? Eu alimentei durante muito tempo a questão de que poderiam ir alguns, 2, 3, 5, mas depois eu acolhi, sim, a decisão. Eu entendi, porque juntamente com a decisão veio um redirecionamento para outras atividades que poderiam, de certa forma, suprir, não é, esta não ida à JMJ. Vocês trouxeram simultaneamente proposta de fazer retiros, e ali acho que começou a ideia dos retiros, né? Que foi uma ideia excelente, muito boa, uma atividade que foi abrangendo muitos jovens, também jovens que estão na comunidade pela crisma, né? Outros jovens que de repente não estão engajados, né? E eu acolhi, sim, a decisão, ela foi importante também. Vocês se centraram também na questão de outras atividades formativas, não só do grupo de jovens actos, mas atividade voltada também para outros jovens. Então, depois que a decisão foi tomada de adiar o projeto, a gente precisava comunicar isso, tanto para os jovens quanto para os padrinhos que acreditaram na nossa ideia e para a comunidade. Então, com os jovens, a gente fez uma reunião, começamos o semestre com isso, avisando que esse projeto teria que ser adiado, mas, mais uma vez, lembrando que o grupo não tinha a JMJ como um objetivo final, era apenas um meio do caminho, era apenas um dos objetivos. Relembrando isso para que isso não fosse um motivo de desânimo para eles, né? Mas como um objetivo que ficaria um pouquinho mais para frente, não seria realizado agora. E depois dessa reunião com eles, a gente mandou uma mensagem para todas as pessoas que apadrinharam a gente, explicando a situação e falando que todos os recursos que eles tinham nos feito uma doação, eles seriam usados para o crescimento espiritual do grupo, como, por exemplo, o retiro, mas que para a JMJ ele ficaria para uma próxima vez. E agradecendo por toda a ajuda. Então a gente saiu daquela reunião que começou com um clima meio que de velório, mas a gente saiu animado para seguir com os projetos, a gente saiu animado para fazer um retiro que a gente nunca tinha feito. Mas o pré-conversa foi difícil. A gente pensou muito bem nas palavras, como que a gente ia levar essa notícia, e com os padrinhos também, porque eles foram os que acreditaram junto com a gente que daria para a gente ir. Então, eles apoiaram desde o começo, nos eventos, apoiaram no Livro de Ouro, e a gente tinha que dar uma devolutiva de que, olha, infelizmente, o sonho acabou. Eu lembro que foi um encontro que, por mais que fosse uma notícia ruim, os jovens entenderam, e a gente teve uma tentativa de manter o grupo unido e saber que a gente não iria para a jornada, por mais que fosse uma notícia ruim, talvez triste para alguns jovens, a gente tinha certeza de que o grupo ele continuaria e que a gente continuaria pensando talvez em próximas oportunidades de ir para a jornada. No dia seguinte, a gente foi anunciar isso na missa, e a comunidade também entendeu
deu também um apoio para o grupo. A gente sempre se sentiu apoiado pela comunidade para continuar como grupo. Sentimos que isso não impactaria no grupo em si e a gente continuaria tendo os nossos encontros normalmente. Acho que foi uma quebra de expectativa muito grande, então impactou a gente muito. Tipo, a gente ficou bem triste, porque muita gente tava botando muita expectativa. Acho que muita gente não, todo mundo tava colocando muita expectativa, pensando como que ia ser, onde a gente ia dormir, o que que a gente ia fazer, a nossa rotina. E eu acho que essa quebra deixou a gente muito chateado. Durante uma missa, a Malu e o Guilherme, ao final, vieram informar que eles não iam conseguir ir na jornada, porque não tinham conseguido arrecadar a quantia necessária. Nessa missa, eu era recém-chegada na paróquia, foi que eu descobri que tinha grupo de jovens, né? Por meio desse comunicado deles de que não iriam na jornada. Eu descobri que o pessoal não ia na JMJ quando eu estava na missa, que a Malu e o Gui, eles deram a notícia. Pra mim, não fez muita diferença, mas a minha mãe, ela ficou muito abalada, ela ficou muito triste, porque ela gostava muito do pessoal. E aí fiquei conversando com ela, né? Falei que eu queria participar do grupo de jovens, mas eu tinha receio. E aí, como ela conhecia a Malu e também a mãe da Malu, ela, no final da missa, foi correndo atrás da Malu, falando: ai, coloca minha filha no grupo de jovens, coloca minha filha no grupo de jovens. Aí a Malu me colocou, é isso. Quando vocês, em cada missa, naquele domingo em que a comunidade recebe a notícia, houve assim aquele porquê, dúvidas, não é? Mas foi assim, quase que na totalidade, uma reação não negativa. A expressão de uma tristeza pelo fato de não terem engariado os fundos necessários, né? Para poder realizar o projeto. Se tinha vivido os anos da pandemia e não se tinha fiéis na igreja, não tinha atividades para se fazer, né, em termos de arrecadação. Então ficou de fato defasada a arrecadação. E na ocasião dava para quantos jovens ir? Talvez nem meia dúzia, né? E então esta reação eu coloco assim não negativa, mas no sentido de que a expectativa tinha sido alimentada, era muito viva, muito grande na vida das pessoas, né? Querida comunidade, o seu apoio ao grupo de jovens, na forma de apadrinhamento para a Jornada Mundial da Juventude, foi fundamental para que acreditássemos na possibilidade de ir a Portugal em 2023. Após muita reflexão, oração e conversas com o nosso pároco, Padre Lauro, tomamos uma decisão com relação à JMJ 2023. Enfrentamos 2 anos de pandemia, com momentos de fechamento total das paróquias. Nossa paróquia Cristo Rei, nesse período, passou por dificuldades financeiras. Estamos enfrentando atualmente o pós-pandemia, com dificuldades econômicas em geral, agravadas por uma triste guerra na Europa. Com toda essa situação, nossos esforços foram suficientes para arrecadar R$ 24.000. Cada passagem para a JMJ, com todos os custos inclusos, sairiam por volta de R$ 10.000. Logo, atualmente, levaríamos apenas 2 jovens, de um grupo de aproximadamente 30 jovens atuantes. Portanto, nós, em comum acordo com o padre, achamos que nesse momento seria mais vantajoso ao grupo seguirmos os nossos projetos de evangelização e deixarmos a JMJ para uma próxima oportunidade. Contamos sempre com a sua oração. Grupo de Jovens Actos. Eu senti que a comunidade ela ficou tão triste quanto a gente, porque a gente já teve outras experiências de outros jovens que participaram de JMJ. Essa seria a terceira vez que algum grupo representaria a Paróquia Cristo Rei. Então eles estavam tão animados quanto a gente, nos ajudando. Então eles sentiram essa mesma tristeza que a gente sentiu. Mas ao mesmo tempo eles entenderam a nossa decisão e concordaram com a gente de que não seria justo a gente em tão poucos, sendo que éramos em tantos. Eles nos apoiaram nesses outros projetos e entenderam também que essa foi a melhor decisão a ser tomada no momento. A gente tinha 2 motivações principais para fazer o retiro depois do cancelamento da JMJ. Uma era pelo retiro em si, seria um momento incrível de espiritualidade dos jovens, em que a gente iria passar um final de semana juntos em oração, aprendendo muitas coisas. Existia a expectativa da gente fortalecer cada vez mais o grupo, enquanto amizade mesmo, porque a gente ia passar 2 dias juntos, 2 dias juntos rezando. Então, essa era a primeira expectativa. E existia uma segunda expectativa também, que era meio que de devolver para eles algo. Porque assim, a gente trabalhou 2 anos para ir para JMJ, não tivemos JMJ, então a gente pensou assim, bom, a gente precisa ter algo, eles precisam sentir que o trabalho deles não foi em vão, a gente precisa ter algo tão legal quanto. E para mim, pelo menos, existia essa expectativa de devolver para eles algo pelo trabalho em vão
durante 2 anos. Então, com o adiamento do nosso sonho da JMJ, a gente sabia que seria uma notícia triste, né, para os jovens, porque apesar de não ser o nosso objetivo final como grupo, era um objetivo ali no meio do caminho, era parte do nosso processo como grupo de jovens, a gente sabia que seria uma notícia que abalaria os jovens, que deixaria eles chateados. Então, a gente queria trazer uma outra notícia, uma outra novidade que pudesse alegrar novamente os jovens e que desse essa motivação a mais para a gente seguir e continuar no nosso caminho espiritual. E aí a gente resgatou a ideia do retiro que a gente ainda não tinha conseguido fazer e acho que foi o momento perfeito para a gente preparar e fazer esse retiro. A organização e planejamento do retiro foi tudo muito novo pra gente. A gente nunca tinha feito, então alguns adultos até ajudaram a gente. O Paulo e a Carla, principalmente, que já tinham experiência, então ajudaram a gente a entrar em contato com alguns palestrantes, ajudaram a gente a pensar no tema do retiro, a pensar nas dinâmicas. A sensação de planejar e organizar o retiro pela primeira vez foi como se a gente voltasse o tempo do Actus lá nos primeiros anos e era aquela sensação de incerteza ainda, de não saber direito como sairia. Foi a sensação que a gente teve nas primeiras cantatas, nos primeiros projetos do grupo. A gente não sabia direito como fazer, muitas pessoas ajudaram e também não sabia direito qual seria o resultado. E o resultado foi muito positivo, graças a Deus. Então, a gente teve muita ajuda do Paulo e da Carla, mais uma vez, para pensar uma estrutura de como seria melhor fazer. Então, a gente foi intercalando palestras, momentos de oração, momentos livres, durante o final de semana inteiro, para que não ficasse algo chato, algo muito cansativo. Então, a gente foi equilibrando isso. Tivemos a ajuda deles também para chamar gente de fora para vir palestrar, para que os jovens pudessem ouvir pessoas diferentes, conhecer outras pessoas, além da preocupação com as demais partes do retiro. Então, a gente precisava ir atrás de gente que pudesse ajudar na cozinha, na limpeza, na organização dos espaços. Então, eram vários pequenos grupos que a gente tinha que pensar para conseguir organizar um retiro como um todo. O que me motivou aí no retiro é que eu queria me aproximar mais do grupo, das pessoas, eu queria fazer mais amizades. O retiro ele aconteceu quando umas 2 semanas depois que eu entrei no grupo de jovens, então eu ainda não conhecia muito bem o pessoal. Então eu achei que era uma boa oportunidade para mim poder conhecer o pessoal e fazer amizade. A notícia de que o grupo não iria na jornada, mas que teria um retiro, né, para conhecer todo mundo melhor, me motivou um pouco, já que assim que eu entrei, essa seria a primeira grande atividade. Então, a Malu e o Guilherme já chamaram. Eu achei que era uma ótima oportunidade, tanto espiritual como de socializar mais com o grupo, de conhecer as pessoas. E foi isso, assim, acho que era uma ótima forma de se aproximar. Então, o retiro, primeiro que foi a primeira vez que eu fui num retiro, então quando você chega lá, você fica na expectativa de saber o que vai ter, como que vai ser. Então, para mim, era um mundo novo ali que eu ia descobrir participando desses 2 dias de retiro. Então, teve muitas palestras, teve dinâmica, mas o que realmente me marcou foi a adoração. Foi um momento, assim, que eu nunca tinha vivido na minha vida, que eu chorei horrores e que eu, assim, toda vez que eu penso e que eu quero viver de novo o retiro, eu penso nesse momento. Tiveram palestras que me chamaram a atenção sobre temas que eu acho interessante. Tiveram algumas atividades legais, assim, como a caça ao tesouro, em que todo mundo pôde trabalhar junto em prol de algo mais como uma brincadeira. E os momentos de oração, né, de formação e oração, foram bem especiais. No retiro teve muitas palestras, teve uma sobre Nossa Senhora Aparecida, que foi a Ellen que deu. Ela é uma paroquiana aqui da Cristo Rei. Também teve uma sobre ser luz na terra e sal no mundo. Também teve uma dinâmica super legal que a gente foi separado em grupos e a gente tinha que ensinar como seria a nossa reação se Jesus aparecesse pra gente. Também teve uma dinâmica de cartaz, muito legal também, que deu para conhecer mais o pessoal. Foi a primeira vez que eu fui no retiro, então foi algo que me aproximou ainda mais da igreja. O retiro em si, ele teve muita dinâmica, né, para poder aproximar as pessoas ali, meio que quebrar o gelo. Tivemos encontros, orações, e ao final disso tivemos cartinhas escritas pelos pais, né, então aquilo foi muito comovente para mim. Após a adoração, teve um momento em que a gente recebia uns presentes e tinham algumas lembranças, algumas cartinhas. E as cartas da minha família foi algo que me marcou muito. Então, muita gente ali, né? Todo mundo já se conhecia, os pais estavam ali. E ter aquelas cartas da minha família, de pessoas, né, que eu amo tanto,
ali naquele momento foi muito especial e foi algo que me marcou bastante. Bom, o que mais me marcou no retiro, acho que foi a adoração, porque eu nunca tinha participado de uma adoração, foi minha primeira adoração e lá foi tipo, eu realmente percebi que tipo assim, era aquilo que eu queria seguir pra minha vida. Foi quando eu realmente senti a presença de Jesus Eucarístico e também como eu tava com o pessoal, tava todo mundo lá junto, cantando, chorando. Então assim, eu me senti acolhida e falei assim, nossa, é aqui que eu tenho que estar. O retiro fortaleceu o grupo principalmente por conta do fortalecimento das nossas amizades. A gente sempre foi muito amigo, mas a gente se via aos sábados, a gente já fez muita coisa junto, mas no retiro foi diferente, assim, a gente passou 2 dias juntos e as amizades se fortaleceram, a gente estava em 30 pessoas lá, e as conversas, as dinâmicas, mesmo as palestras, os momentos livres, fortaleceu a amizade de todo mundo, de tal modo que quando a gente voltou, a gente estava mais próximo. E aí, quando a gente fica mais próximo, todos os outros projetos que a gente falou no começo do ano, que a ideia era expandir, fica mais fácil. O retiro serviu para fortalecer muito o grupo, porque eu acho que foi o primeiro momento em que a gente passou 2 dias completamente imersos em oração, em amizade, em palestras, e tudo que a gente ouvia, tudo que a gente falava, era voltado a algum tema ali do retiro, que nesse primeiro foi sobre o primeiro encontro com Cristo. E foi muito especial porque muitos ali tiveram o seu primeiro encontro com Cristo nesse final de semana. A reviravolta da JMJ é muito curioso, eu vou contar da minha perspectiva. Não estava em São Paulo, e aí de repente tinha uma reunião do CPP, tô de boa, aí chega a Malu pra mim e fala assim, tem uma coisa pra te falar. O padre me chamou no final e falou sobre um doador que apareceu pra JMJ. E aí a minha cabeça já explodiu, né? Putz, mas agora que a gente passou por toda essa via sacra de avisar pra comunidade que não ia, de falar com o grupo, a gente já tá pensando em outras coisas, a gente superou já esse tópico, aí de repente aparece alguém querendo reacender a chama da JMJ em nós. Só que era algo ainda meio incerto, então dessa mensagem da Malu até a gente avisar para os jovens que a gente ia, foram meses. A gente primeiro discutiu entre a gente o que a gente faria e a gente decidiu que ia vir conversar com o padre. Aí a gente fez várias reuniões com o padre. E aí depois de entender sobre essa doação, sobre como a gente poderia utilizar, a gente começou a se organizar. Aí era algo novo, era uma viagem para Portugal que a gente estava organizando ali em 7, 8 meses. Era uma viagem grande, com muitos jovens, alguns menores. Aí a gente juntou alguns adultos que nos ajudariam, desenhou todo um projeto, tanto de arrecadação quanto de espiritualidade, para nesses 8 meses a gente levar o máximo de jovens possível. Depois daquela comunicação da desistência, veio uma proposta de uma pessoa da paróquia, um doador, que apresentou não ainda como uma definição, mas a título de uma consulta. Se eu doasse X, o que seria possível fazer, padre, para que os jovens fossem na JMJ? Aí, claro, isso me surpreendeu, mas como assim, né? A pessoa me revelou o valor, tudo. Eu falei, claro, isso vai dar para fazer muita coisa. Minha reação foi assim, de alegria, como que vendo uma possibilidade a ser realizada, uma porta que se abriu para que fosse então o projeto à frente. E quando comunicado então a uma das coordenadoras do grupo, a pessoa também ficou surpresa, mas quem é verdade isso, né? A dúvida também pairou por aí e tá, mas nós vamos ver, nós vamos refletir o que dá para fazer então com essa doação. E depois, os dias seguintes, veio a resposta, olha, nós vamos então retomar o projeto, nós vamos buscar trabalhar de uma forma um pouco mais intensa, vamos arrecadar mais, vamos juntar a isso e vamos pensar um grupo de jovens maior que vai participar. Então a gente já tinha enterrado o sonho da JMJ por enquanto, ficaria para uma próxima JMJ, e isso aconteceu no finalzinho de julho e início de agosto. Com isso resolvido, a gente
continuou a vida, né? Seguiu a vida do grupo e a gente estava preparando um retiro que aconteceria em outubro, no comecinho de outubro. E aí, no meio do caminho ali, era muito perto já da data do retiro, acho que coisa de 15 ou 20 dias antes, no final de uma reunião de CPP, o padre Lauro me chamou de canto, assim, e falou, preciso falar com você. Fui, né, achei estranho, porque isso nunca tinha acontecido, mas fui conversar com ele e ele falou, olha, surgiu uma doação de um paroquiano e ele quer fazer diretamente para o grupo de jovens, para ir para a JMJ. Quando ele falou a quantia, eu assustei, porque não é um valor normal, assim, da gente receber de doação. E eu confesso que eu fiquei bem mexida, assim. Eu fiquei um pouco confusa como que isso ia acontecer. Muita coisa passou pela minha cabeça de que a gente já tinha encerrado isso e agora voltar com tudo isso, ter que comunicar como que a gente ia fazer, quem que ia. Foi um turbilhão ali de emoção, ao mesmo tempo eu não podia pensar unicamente nisso, porque a gente tinha que terminar de organizar o retiro que ia acontecer daqui a pouco. Então, na hora eu respirei ali, depois do susto, e eu falei, padre, a gente vai conversar, eu só vou pedir pra gente esperar um pouquinho, passar o retiro, pra gente encerrar também o retiro, e aí depois a gente volta a pensar sobre isso. Ele entendeu, claro, concordou, e assim a gente fez. Mas a gente terminou, né, concluiu o retiro, foi um sucesso, mas durante todo o final de semana do retiro, eu lembro que eu fiquei pensando sobre isso também, e em todas as oportunidades de oração, eu pedia para que Deus nos iluminasse e colocasse no nosso coração e na nossa cabeça exatamente o que a gente precisava fazer. A pessoa doadora deste recurso havia deixado claro que era para esta finalidade, a JMJ. Ela desejaria muito que os jovens fossem participar, sabendo que já tinham participado de 2 edições anteriores, não é, da JMJ, na Polônia e no Rio de Janeiro, e que esta deveria também se realizar, ainda que talvez de uma forma mais limitada, né? Mas que não quebrasse essa oportunidade dos jovens estarem participando. A apresentação para o grupo foi muito legal. Então, passado todo esse processo da gente saber que a gente iria, do sonho que não acabou, só foi adiado, e ele voltou, a gente tinha que contar para eles que a gente iria para a jornada. Por já ter participado de outras 2 jornadas, eu e a Malu, a gente estava preocupado com algumas coisas. Uma delas seria a quantidade de jovens. Então, a gente sabia que, mesmo com tudo isso que aconteceu, a gente não conseguiria levar 30 pessoas. A gente tinha ali na cabeça uns 15, 16 jovens mais ou menos. Então, quando a gente foi levar para o grupo, a gente tinha essa preocupação. Então, primeiro a gente reuniu todo mundo, aí fez uma surpresa, contou que a gente voltaria para a jornada, discurso lindo, maravilhoso, tal. A gente perdeu de não ter filmado a reação do pessoal, porque a cara de todo mundo foi de muita surpresa. Eu lembro que a gente contou que ia, aí a gente passou 2 vídeos da jornada, aí, enfim, um explicando o que era a jornada, outro já com a música da jornada, e passado toda essa emoção, a gente falou para eles, olha, vocês têm uma semana para responder, quem quer ir, porque também tinha questão de disponibilidade de data, quem pode ir nessa data, e quem pode ir financiando a sua própria passagem. Por quê? Se eu tivesse uma pessoa que financiasse a própria viagem, eu abriria espaço dentro dessa conta dos 15, 16 para uma outra pessoa ir. Então eram 2 respostas. Eu posso ir e eu posso ir pagando, ou eu posso ir e não posso pagar. E aí, beleza, a partir disso a gente veria quantas pessoas que iriam para a jornada. A partir daí, a gente pediu para eles darem algumas respostas pra gente, né? Então, dentro de um prazo que a gente determinou ali de uma semana, responder pra gente quem tinha disponibilidade de participar da JMJ dentro dos dias que a gente já tinha determinado. E a gente aguardaria a resposta para ver quantos jovens teriam a disponibilidade e aí sim começar a pensar em como que eles seriam selecionados. Mas Deus é tão bom, ele age tanto dentro do Actus que mais uma vez a gente precisa agradecer ele por isso, que a gente não precisou fazer nenhuma escolha. Porque o número de jovens que se colocaram, que deram a disponibilidade, era o número de jovens que a gente podia levar. Então, Deus mais uma vez cuidou para que tudo saísse perfeitamente dentro do plano que ele imaginou. Essa reunião eu estava bem ansiosa, então eu passei a semana ansiosa, pensando como que ia ser as reações, queria contar logo, mas ao mesmo tempo não podia, tinha que esperar para contar para todo mundo junto. E aí a gente contou essa novidade de que a gente tinha recebido essa doação e que a gente poderia voltar a trabalhar por isso agora e voltar a sonhar com esse momento tão esperado pelo grupo desde 2020. Foi uma alegria muito grande a gente poder comunicar isso, foi uma ansiedade muito grande que eu tava para isso acontecer, mas foi muito boa, assim, eu lembro que eu olhava para a cara de cada um dos jovens ali
e eu percebia o mesmo espanto que eu tive quando eu recebi a notícia também. Então eles também ficaram muito espantados com isso, mas também muito felizes de poder retomar e já ansiosos para o que viria, de como ia ser, como seriam esses meses até julho de 2023. Bom, o dia da reunião que a gente ficou sabendo que a gente ia pra JMJ de novo, eu acho que reacendeu aquela esperança de que ia realmente tudo ia dar certo, porque a gente recebeu a notícia de que a gente não ia, mas a gente se conformou, a gente entendeu que aquilo pudesse ser Deus falando com a gente de alguma forma, mas Deus escreve certo por linhas tortas, então a gente reacendeu aquela chama de esperança de novo e ficou muito feliz. Bom, o dia da reunião foi, assim, uma surpresa, porque a gente já não ia pra JMJ, como eu entrei no grupo, já não ia pra JMJ, então eu nem criei expectativa, mas eu fiquei muito animada quando na reunião, porque falaram que a gente teria chances de ir na JMJ. Antes de me converter, o único evento da Igreja Católica que eu conhecia era a JMJ. Quando eu era pequena, a minha mãe sempre me mostrava vídeos da JMJ e eu ficava tipo, uau, né? Porque a JMJ é um grande evento. E eu pensava, eu nunca vou conseguir ir na JMJ. Então, quando naquela reunião foi tipo assim, um sonho que poderia se realizar. De todas as pessoas que estavam indo para a JMJ inicialmente, eu fui um dos escolhidos para fazer parte dessa missão que nós tivemos lá fora, pela nossa paróquia, e eu era um dos que menos esperava fazer parte disso. Principalmente por ser uma pessoa nova dentro da igreja e nem mesmo ainda um católico, diga-se de passagem. Eu não era batizado, não era crismado, então me pegou de bastante surpresa e imagino que o resto do grupo também. Bom, no dia da reunião eu já fiquei muito feliz, né? Porque eu falei, mano, será que vai dar certo agora mesmo? Porque me impactou muito a notícia de que a gente não ia, então eu fiquei um pouco hesitante de dar certo de fato. Só que quando teve aquela reuniãozinha, assim, na igreja, o pessoal que ia, de fato, eu recebi a cartinha com meu nome, foi muito gratificante, porque eu falei, mano, eu fui escolhida pra isso, sabe? Eu tenho que ir, eu tenho que passar por essa experiência, Deus quer falar alguma coisa pra mim por meio dessa experiência, então. Foi, assim, muito mágico, de fato. Eu recebi essa notícia da minha mãe, né? Porque eu precisaria da autorização dela para ver se ela iria deixar eu ir. Tipo assim, a minha reação, eu fiquei igual uma criança. Era um sentimento de tipo, caraca, eu vou conseguir na JMJ. E era uma coisa que eu realmente, desde pequena, eu achava que eu nunca ia conseguir na JMJ. Era, assim, um sonho totalmente impossível, mas num piscar de olhos aconteceu. De antemão eu fiquei preocupada como é que eu ia fazer para conseguir essas folgas de tantos dias, para coincidir, né, tantas coisas, para conseguir arrecadar o dinheiro, mas fiquei bem animada, né, todo mundo ficou bem empolgado. Achei que talvez não fosse dar certo, nunca tinha ido, era algo que sempre almejei, e ter a oportunidade de ir com um grupo tão grande, tão organizado, me deixou bem contente. E foi isso, fiquei surpresa, mas muito feliz e confiante de que ia dar certo e deu certo. A expectativa do grupo ficou muito alta, porque depois que a gente pediu para eles responderem, a gente deu o prazo de uma semana, e mesmo depois da resposta, eles não sabiam quem ia ou não. Então a pessoa respondia assim: ah, eu posso ir, mas não tenho condições. Beleza. E aí ficou um silêncio por um tempo, a gente não falou mais nada. O grupo tava ensaiando para cantata, então a gente tava no meio dos ensaios, no meio das coisas, então a gente tinha outras coisas para pensar também. E no fundo de cada um tinha aquela incerteza de, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Mesmo aqueles que já sabiam que iam, porque arcariam com os próprios custos, pensavam assim, pô, mas será que fulano vai? Será que não vai? E a gente não contou pra ninguém. Até que um dia, antes do ensaio da cantata, a gente pediu pro pessoal chegar mais cedo. E aí, como a gente falou, né, Deus foi tão bom com o grupo que a gente não precisou falar não pra ninguém. Então todo mundo que viria, iria pra JMJ. E a gente pediu para as pessoas chegarem mais cedo, porque a gente tinha algo pra conversar. E aí, esse algo pra conversar era a confirmação de que ela iria para a JMJ. Aí a gente fez um convite, que era uma foto do Papa Francisco escrito: Fulano, nos vemos em Lisboa 2023. E a gente entregou pro pessoal, e aí isso eu acho que deu mais ânimo até pra gente terminar a cantata. Falaremos dela, mas pra mim foi a melhor cantata que a gente já fez também por isso. O grupo tava tão animado, com a expectativa tão alta, que tudo se superou, tudo saiu melhor do que a gente tava ensaiando, tudo saiu melhor, todos os projetos saíram mais, o pessoal tava mais animado pra fazer as coisas. Quando tava tudo decidido, então, que a gente ia, quem ia, como que a gente ia fazer, a gente ainda tinha alguns meses ali para terminar o ano de 2022. E aí foram meses de muita ansiedade, assim. Eu acho que foi talvez os meses mais ansiosos do grupo, porque
A gente tinha uma cantata acontecendo também, então a gente tinha que administrar essas 2 coisas, continuar com a preparação da cantata sem parar, sem atrasar, ao mesmo tempo deixar tudo isso decidido até o final do ano da JMJ, e ter todo o plano que a gente faria em 2023 para continuar a arrecadação. Então foi um período de espera, que eu acho que faz parte também da preparação, a esperar em oração, para a gente acalmar o nosso coração, para que em 2023 a gente estivesse pronto para trabalhar o quanto fosse necessário para a gente conseguir atingir esse objetivo. Mas eu acho que se precisasse definir em uma palavra como que foram esses meses, eu acho que foi de completa ansiedade. O tema dessa cantata foi Por que Jesus precisou vir ao mundo? Aí a ideia era sair do ambiente de completa treva, que era antes da redenção do homem, para a luz, que é Jesus Cristo. Então essa foi a ideia, brilhante ideia da minha cantata favorita de por que Deus precisou se encarnar, por que Jesus precisou nascer. O tema da cantata de 2022, ela foi baseada no Antigo Testamento, como isso se traduziu no Novo Testamento. Então a gente pegou o livro de Isaías e como a profecia que ele escreveu lá se cumpriu com o nascimento de Cristo. Então o tema principal era meio que das trevas à luz, né? Então o mundo estava nas trevas antes da vinda do Messias, e com o nascimento de Cristo chegou a luz. A criação do roteiro e as músicas foi um processo muito legal, porque a gente já estava naquele momento de pensar a cantata através da visão dos personagens, né? E quando a gente pensou, olha, a gente poderia trazer um pouco do porquê de Jesus vir ao mundo, de como as pessoas daquela época pensavam a vinda do Messias, e trazer isso para a cantata foi um processo muito interessante. Tanto que metade da cantata ela é pensada para realmente trazer essa ideia do porquê Jesus precisava vir, de como as pessoas estavam para que Jesus viesse, e depois como muda tudo com a vinda dele. Então a criação do roteiro foi muito dinâmica, foi muito pensada nas leituras, no estudo do livro mesmo, né? E as músicas também partiram principalmente do livro de Isaías. A gente fez, foi a cantata que a gente começou a escrever as músicas, então foi um processo muito divertido, muito legal. E principalmente trazer do livro, as próprias passagens do livro, do profeta Isaías, foram todas a base para as músicas da cantata desse ano. Eu particularmente tenho uma devoção muito grande por São José. Ele, inclusive, é o meu santo patrono, diga-se de passagem. E foi um prazer imenso. Eu penso que em toda a igreja não há nenhum santo, fora Nossa Senhora, que tenha essa grandeza de São José. Então, para mim foi um prazer imenso poder o representar na cantata, e penso que foi também uma experiência muito enriquecedora para mim espiritualmente. Atuar como Maria foi um divisor de águas na minha vida, porque foi muito especial de uma certa forma. Era uma época que eu estava, tipo, procurando uma devoção específica para eu seguir uma certa vertente, tipo, eu vejo todo mundo tendo santos de devoção, tendo devoção a Maria, e eu, tipo, ficava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho nada disso. E eu fiquei muito assustada de ser Maria, porque eu ficava com muita vergonha no começo dos ensaios, não conseguia ir 100%, mas depois que a Malu chegou pra mim e falou, ela te escolheu. Isso mudou muito, muita coisa na minha cabeça, e eu tentava seguir muito por essa linha, tipo, mano, ela me escolheu, então eu tenho que fazer isso de alguma forma. Bom, acredito que os maiores desafios dessa cantata foram a questão musical, né? Trazer as músicas novas que a gente estava criando do zero para uma cantata, ou seja, ensaiar desde o início, repensar e pensar 1000 vezes, encaixar com os próprios personagens, porque nessa cantata os personagens começaram a cantar também, então foi um grande desafio para o pessoal atuar e cantar e fazer isso parecer natural. Foram ensaios intensos, foram ensaios de bastante coreografia, e repassa, e passa de novo, e muda a letra, altera a letra, esse personagem vai falar, esse personagem vai cantar. Acho que esses foram os maiores desafios, mas foram desafios de ordem técnica mesmo. Então foi uma cantata, eu acredito que foi a cantata que a gente mais evoluiu a parte técnica, e isso foi muito legal.
Eu penso que o principal desafio dessa cantata para mim foi justamente a parte das músicas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de treino envolvendo canto, envolvendo qualquer tipo de arte cantada, diga-se de passagem. Então, para mim, ter que cantar, né, foi uma novidade, mas foi mais fácil do que eu imaginava. Essa foi a cantata mais organizada até então. A gente aprendeu com os tropeços das outras cantatas, a gente corrigiu o que tinha que ser corrigido. Os ensaios fluíram super bem, o pessoal estava super empenhado, super animado. A gente não teve muitos problemas e quando vem a notícia da JMJ parece que dá um gás ainda maior. E aí toda essa organização se refletiu na melhor cantata de todos os tempos até então para mim. Com certeza foi a cantata mais organizada. Eu acho que se a gente pergunta isso a cada ano, a gente sempre vai achar que foi a mais organizada, porque eu acho que a cada ano a gente consegue corrigir erros que a gente cometeu em anos anteriores. Então, acho que cada vez a gente vai se aprimorando mais. O dia da apresentação ele foi bem corrido. Eu lembro muito bem que todos estavam vários dias se empenhando para essa cantata. E esse dia, apesar de toda a correria, ele proporcionou uma cantata muito bem feita e da qual eu penso que tem enriquecido muito esse fim de ano para toda a paróquia, dentro do contexto do Natal. No dia da apresentação eu estava bem nervosa mesmo. Mas eu estava nervosa antes do momento de oração que o Vitor conduziu. E de fato eu estava desesperada, sem saber muito o que fazer. Aí depois do momento de oração com o Vitor, eu acho que Deus foi me acalmando aos pouquinhos, eu rezei bastante, e eu sempre ficava muito com aquilo na cabeça do que a Malu me falava, ela te escolheu, você tem que fazer bonito, você tem que ser serena, você tem que ser um espelho dela, literalmente. Então, depois desse momento, ela foi acalmando meu coração, eu fui pedindo muito pra ela me ajudar, pra ela me dar força, me dar calma. O dia da apresentação da cantata foi um dos mais tranquilos que a gente viveu até aquele momento. Acredito que estávamos muito preparados. Talvez a gente não tivesse a dimensão de como seria realmente a ligação da parte do mundo antes de Jesus e depois que Jesus veio ao mundo, mas a cena que liga tudo isso é a cena de Maria, então foi tão perfeito, tão legal a troca da dor e trevas para a luz. E isso foi criado de uma maneira tão natural que eu acredito que tudo foi possível graças à nossa confiança no dia, à nossa tranquilidade no dia. Tivemos um momento de oração com o Vitor também que foi muito legal, foi muito tocante e importante para deixar essa cantata do jeito que ela foi. Brilhante. Eu vou ser repetitivo para avaliar o ano de 22, mas mais uma vez foi Deus mostrando pra gente como ele gosta do Actus e como a gente tem que confiar os nossos projetos nele. O ano de 22 foi uma montanha-russa, então a gente começa o ano desistindo de um dos principais sonhos do grupo, mas ao mesmo tempo tendo a maturidade de seguir com os projetos, porque essa não era a finalidade, e de repente a gente termina o ano com a certeza de que a gente ia para a JMJ. Então foi um ano de montanha-russa, foi um ano que fortaleceu a fé do grupo e foi mais uma vez um ano em que Deus mostrou que está com a gente e está apoiando os nossos projetos. E aí a expectativa para 23 fica a mais alta possível, porque iremos para Portugal, iremos para a JMJ e iremos conhecer o Papa. O ano de 2022, eu acho que foi um dos mais importantes para o grupo. Entre tantas reviravoltas que aconteceram, mostrou que o grupo estava unido para um objetivo maior do que uma JMJ. Independente se ela ia acontecer ou não, o grupo continuou ali, porque a gente tinha um objetivo maior, que é seguir o caminho da santidade, que é seguir o caminho de Cristo. Quando a gente decidiu que a gente não ia mais, quando a gente comunicou que a gente não ia mais, o grupo continuou, o grupo permaneceu e continuou se fortalecendo independente disso. Mais uma vez, como acontece todos os anos e que fazendo esse documentário a gente foi percebendo mais, né? Foi mais uma vez que a gente pôde perceber o agir de Deus dentro do grupo. Foi um presente que a gente recebeu que a gente nunca imaginava e que pôde fazer com que a gente pudesse sonhar de novo com algo que a gente vinha sonhando desde lá de 2020. Então, é isso que eu levei de 2022. Um grupo unido por um objetivo maior, por um objetivo de evangelização, por um objetivo de santidade. Foi isso que eu levei desse ano. E as expectativas para 2023 eram as melhores possíveis. Era um ano de muito, a gente sabia que ia ser de muito trabalho, muito empenho para essa JMJ que era tão sonhada. Então a gente estava pronto. Eu lembro que eu terminei o ano de 2022 falando, vamos aproveitar essas férias agora de dezembro, janeiro,
para a gente poder descansar e voltar pronto em fevereiro para trabalhar muito, tanto fisicamente ali para arrecadar os recursos, quanto espiritualmente, para a gente crescer, começar um ano ainda mais preparado. A você, jovem do grupo de Jovens Actos, eu diria o seguinte para você: desfrute da sua juventude, mas entenda bem esse desfrutar. Esse desfrutar é construir um alicerce firme, sólido para toda a tua vida. É na juventude que você constrói, porque depois, com o tempo, você vai começar a repetir as coisas. E isso é normal quem chega na fase adulta. É manter o que você adquiriu na sua juventude, que é um período determinante da vida de cada pessoa. Então, desfrute da tua vida. Quando eu falo desfrutar, então, no sentido pessoal, você construir os seus valores, voltados para si, voltados para a família, voltados para a comunidade cristã, voltados para se viver em sociedade. Construa. É tempo de construir, porque a tua vida depende desse alicerce que você vai firmando enquanto você é jovem, enquanto você sonha, enquanto você tem ideais. Aproveite, viva desta forma, porque é importante, necessário uma juventude sadia, uma juventude sonhadora, uma juventude comprometida, pois o mundo ele vai oferecer o seu valor, vai oferecer as suas propostas, vai oferecer o seu modo de ser, mas é você quem tem a adquirir, é você quem tem que construir, é você que vai precisar de tudo isto durante toda a tua vida. Então não deixe de sonhar, não deixe de idealizar a tua vida. E como grupo de Jovens Actos, sejam firmes, perseverantes. Dificuldades vêm por questão de trabalho, por questão de estudos, mas não deixe de lado esse cultivo da tua fé, do seu testemunho cristão na vida em comunidade. Seja perseverante, ousado também. E deixo aqui uma recomendação a todos vocês jovens, né? Busquem outros jovens, né? Onde eles estão. Aí no bairro temos muitos jovens. Vamos buscar esses jovens. Pensar a missão jovem. Também já tem sido uma proposta, né? Neste momento de planejamento. Buscar a missão como um meio de evangelizar jovens, para assim podermos angariar mais jovens para o reino do Pai.